Boa tarde, muito obrigado pela presença de todas e de todos, da representante de Águas Lindas de Goiás, um prazer tê-la aqui. Vamos dar início, então, a essa nossa divulgação desse trabalho extremamente importante que a Deura vem realizando, sob a liderança do professor Aldo Paviani e do Sérgio Jatobá, não é, de caracterização urbana das nossas unidades de planejamento territorial. Então, o resgate, não é, dessa organização do nosso território, prevista, não é, no PDLT, prevista também na lei orgânica nossa, não, tá, PDLT, e parte do CISPLAN, né, do nosso sistema de planejamento. Então, eu acho que é um esforço muito bem-vindo de agregação, não é, de algumas das nossas RAs que compartilham características demográficas, econômicas. Então, cabe olhar também para essa unidade de agregação. Eu acho que isso é uma bela inovação, não é, que a gente traz no sentido de resgate dessas unidades de planejamento e colabora, não é? Por favor, desliguem seus celulares, não se esqueçam de... É aqui da Codeplan. Só um minuto. Eu estou no meio da apresentação, tá? Eu já ligo. Eu não posso agora. Tá, tchau. Eu queria conversar comigo, não, infelizmente agora não dava. Eu vou ter que pedir licença alguns minutos depois para eu fazer essa ligação. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho extremamente importante, Sérgio. Eu vou passar a palavra, então, para você. Aldo, quer fazer comentários agora, Aldo? Então, tá ótimo. Então, eu passo a palavra primeiro para o professor Aldo Paviani e depois a gente já inicia o processo de apresentação e, posteriormente, abrimos para debate. Você vai precisar de quanto tempo, mais ou menos? Meia hora, 40 minutos. Então, tá bom. Professor Aldo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. A Deura se encaixa bem na Codeplan com os seus eventos de apresentação de trabalhos, principalmente encontros urbanos e outros, né, que foram inventados, como Portas do Futuro, não é? E também temos sempre presentes na Quintas Codeplan, que geralmente vem um convidado de fora, como agora o presidente da DASA, né, Paulo Salles, esperando que confirme a data. Então, é um grande prazer ter Sérgio na apresentação de hoje. Ele é um compenetrado pesquisador, não é? Tem sido persistente no estudo das UPTs, né, que está sendo desenvolvido, e também na apresentação das regiões administrativas e também da PEMAD, que é a Pesquisa Metropolitana de Amostra por Domicílio. Então, sendo breve, estou curioso para ouvir essa, eu acho que é uma das maiores, né, mais populosas UPTs. Vamos ver como é que ele agregou os dados, tal como falou o doutor Lúcio. Então, devolvo a palavra para o presidente para que continue essa cerimônia. Obrigado, Aldo. Lembrando que essa é a segunda apresentação dessa série, né, de discussões que nós vamos fazer. O Sérgio apresentou o resultado do trabalho da UPT Sul há alguns meses, não é? Agora Oeste, e a gente vai seguir essa ordem. Eu queria também aproveitar e estender os parabéns a toda a equipe, não é, da Deura, que tem participado desse projeto, que eu acho que é, como eu disse, de extrema importância para o planejamento territorial do Distrito Federal. Sérgio, à disposição, tá? Pode apagar a luz? Ah, sim, obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Como já foi dito, quer dizer, a primeira ressalva que eu quero fazer é que o trabalho não é meu, o trabalho é da equipe, tá? Isso realmente não é um trabalho autoral, como geralmente são os textos para discussão, né? Mas esse trabalho especificamente é um trabalho feito pela equipe da Gerência de Estudos Urbanos e Ambientais, é um trabalho coletivo, né? E depois nós vamos mostrar toda a equipe que participou e inclusive com colaboração de colegas de outras áreas e outras diretorias também aqui da Codeplan e inclusive de outros órgãos do GDF, tá? Bom, como já foi dito, esse é o segundo estudo de caracterização urbana e ambiental de UPT. Nós apresentamos antes o da UPT Sul.
e agora estamos, então, apresentando o da UPT Oeste. As UPTs, para quem não conhece, acho que a maior parte da plateia aqui possivelmente já conhece, são as unidades de planejamento territorial criadas no PDOT, são em número de 7, e nós vamos enfocar hoje, então, a UPT Oeste, que é a UPT número 4. Bom, elas, na verdade, o PDOT agrupa, né, regiões administrativas contíguas que guardam similaridades e algum grau de dependência da infraestrutura viária e de equipamentos e serviços urbanos. Isso é a justificativa para a criação da UPT. Mas é um pouco mais do que isso, porque, na verdade, as UPTs também são unidades de regionalização para o planejamento territorial, né? E justamente nesse agrupamento tentar um planejamento que não seja unicamente de cada uma das RAs, como era feito anteriormente, através dos planos diretores locais, e agora existe a figura criada pelo PDOT do plano diretor local, que abrange então uma região maior, que são as UPTs, tá? A nossa caracterização, ela abrange dados aí, principalmente da PEDAD, né, que é a nossa pesquisa chave aqui da Codeplan, né, que os dados socioeconômicos foram tirados da PEDAD, né, em sua maior parte, mas também outras informações produzidas por outros órgãos do GDF, como as informações que estão lá no CITURB, no próprio IDE, que é a Infraestrutura de Dados Espaciais do DF, o ZE, que tem uma excelente base de dados também, que a gente tem utilizado, e outros documentos, como, por exemplo, o Plano Diretor de Transportes Urbanos. Tá? O objetivo nosso, além de sistematizar informações basicamente urbanas e ambientais, né, seria justamente para dar, né, condições de conhecimento dessa UPT a tomadores de decisão, a técnicos governamentais, pesquisadores, estudantes, etc., né? Cumprindo justamente o objetivo institucional da Codeplan, que é o de formular e disseminar políticas públicas e informações, né? Que subsidiem a formulação de políticas públicas. Falei dos planos diretores locais já, tá? Então não vou me alongar muito nisso, mas esse trabalho também tem o objetivo de ser um subsídio para os planos diretores locais. Bom, então tá aí, a UPT Oeste é formada por 4 RAs, né? Braslândia, Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. E o estudo, então, ele considera informações em 3 grandes áreas, né? Na área urbana, na área ambiental e na área socioeconômica. Na área urbana, nós vamos tratar aí de coisas como zoneamento, áreas de regularização, evolução da ocupação urbana, densidade, características dos domicílios e mobilidade. Com relação aos temas ambientais, solo, geomorfologia, hidrologia, vegetação, unidade de conservação e também algumas informações do ZE, como o risco à erosão, o risco à perda de aquíferos. E na socioeconomia, demografia, renda, emprego e outros indicadores socioeconômicos. Aqui está a estrutura do documento, então cada um dos capítulos reflete mais ou menos esses temas que eu acabei de falar, e temos também no final uma conclusão. Bom, já entrando então nos dados da UPT Oeste em si, a UPT, agrupando essas 4 RAs, tem quase 1 milhão de habitantes. Esse é o maior contingente populacional dentro das 7 UPTs, correspondendo aí a quase mais de 34% da população do DF. Em termos territoriais, a abrangência é de 800, quase 900, né, quilômetros quadrados, que corresponde a 15%, 15,5% da área total do DF. Dentro dessa UPT estão as 2 maiores RAs, ou as RAs mais populosas, né, do DF. Ceilândia, com quase 480 mil habitantes, segundo os dados da PEDAD, e Samambaia, com 258. E essas 3 cidades, Samambaia, Ceilândia e Taguatinga, que estão situadas na zona urbana consolidada do PDOT e também na sua zona de dinamização urbana, abrigam só as 3, basicamente 1/3 da população do DF, tá? Porque esse peso realmente aqui é mais das 3 do que Braslândia,
que foge um pouquinho a esse padrão das três aqui, né? E essas três RAs são atualmente o principal polo de desenvolvimento urbano, onde a população mais cresce, onde você tem mais desafios com relação à gestão urbana, né? E se somar dessa população à da UPT Sul, nós temos aí mais do que 50% da população nessa parte oeste do DF, né? E além disso, quer dizer, essas duas UPTs também definem um eixo de crescimento urbano já parcialmente conurbado e que tende a formar no futuro também uma mancha urbana única, né? E que além disso tende a se adensar, ou seja, tanto vai se expandir, né, nos espaços que ainda existem, né, os poucos espaços que ainda existem, com relação à mancha urbana, mas também ganhar densidade através de construções em altura e aumento, então, dessas áreas de densidade. Bom, eu trouxe esse mapa aqui para mostrar, então, esse eixo, né, que pega justamente as três RAs da UPT Oeste, mais as quatro, né, eu estou frisando as três aqui, porque estariam mais dentro desse eixo, com as RAs da UPT Sul, Gama, Santa Maria, Recanto e Riacho Fundo 1, tá? Então, esse eixo da BR-60, também BR-70, são eixos de comunicação com a periferia metropolitana, né, o colar metropolitano, em duas frentes. Através da BR-70 temos, né, que a UPT Oeste tem um importante relacionamento com Águas Lindas, né, temos inclusive um representante aqui, né, e no sentido mais ao sul, com os municípios, então, que estão ao sul da nossa área territorial, né? Basicamente, aqui nós temos a PEDAD de 2013, mostra, inclusive, uma população, que Taguatinga, por exemplo, recebe quase 10% da população ocupada de Santo Antônio Descoberto, né? Que também é outro município que está aqui, né? No lado oeste. Tá? E, por outro lado, quer dizer, a própria PEDAD, né, tem mostrado também que a própria Ceilândia, né, parte da população ocupada de Ceilândia trabalha na administração pública de Goiás, o que já é um movimento contrário, né, a esse que a gente tem mais forte da população de lá vindo para cá. Bom, falando um pouquinho sobre o histórico, nós temos Braslândia, que é a cidade pré-existente dentro dessa UPT, de 1932, é uma cidade que já existia quando a Brasília foi inaugurada e, na verdade, não cresceu muito, né? Tem um centro histórico, enfim, mas não houve uma expansão, até porque está numa área que é predominantemente rural e que tem alguns problemas ambientais, principalmente porque está muito próximo ao principal manancial de abastecimento d'água, que é o reservatório do Descoberto e a APA, que o circunda. Tá? Temos Taguatinga, que também é anterior à inauguração da capital, que é de 58, e temos depois Ceilândia, né, que surge também, é um fato marcante dentro da história do DF, porque justamente até o nome Ceilândia, como todos sabem, vem da campanha de erradicação de invasões que houve na década de 70, fazendo uma remoção, coisa que hoje não se faz mais, mas uma remoção em massa de população em áreas irregulares para essa área, que hoje é uma área consolidada e talvez a mais importante em termos urbanos, né, dentro do DF. E temos a RA mais recente, que é Samambaia, né, que começa a surgir em 82, mas é criada oficialmente em 89. E é importante destacar que Samambaia também é o primeiro núcleo urbano implantado dentro daqueles previstos no PEOT. O PEOT já na década de 70, no final da década de 70, já previa esse eixo de crescimento urbano, e Samambaia, então, é a primeira dessas cidades que foi implantada, né? Dados populacionais. Na verdade, agora eu vou pincelar algumas coisas, mas não vou falar de tudo que tem o documento. É um documento bastante extenso, então a gente vai falar de alguns aspectos que a gente julga que são os mais interessantes
e talvez no debate, se surgir um outro tema, a gente pode resgatar, temos o documento também. Com relação, então, à questão demográfica, o fato interessante, a PEDAD mostra que 2 RAs aqui tiveram um crescimento populacional bastante expressivo, né? Samambaia com maior taxa de crescimento dentro da UPT Oeste, Ceilândia também com a taxa bastante alta, né? Mais alta do que a média do DF, e temos 2 RAs que, pelo contrário, tiveram, no caso de Taguatinga, um crescimento negativo, e Braslândia praticamente ficou estável, né? Então, isso é interessante de ver que tem uma parte da UPT que continua crescendo bem e a outra que está mais ou menos consolidada, tá? Mas a taxa média já foi superior à taxa do DF, que não é uma taxa pequena, né? É claro, há controvérsias com relação a isso, né, professora Ana, mas não vamos... enfim, são os dados oficiais por enquanto, tá? E interessante, quer dizer, Ceilândia e Samambaia apresentam realmente o maior dinamismo em relação ao crescimento urbano, né? Então, eu acho que para elas devem estar direcionadas aí as principais ações de planejamento e gestão. Temos aqui representantes da CEGET, que também trabalham, né, fazendo uma caracterização em outro nível, mais aprofundado nas questões urbanas e dos planos urbanos, né? Mas eu acho que esse trabalho se soma ao trabalho que vocês vêm fazendo lá, para que possa justamente ajudar no planejamento e na gestão da UPT. Vamos à frente. Então, aqui, com relação a grupos de idade e gênero, né, há uma predominância do sexo feminino, que de fato isso ocorre em outras UPTs, né? Com relação às faixas etárias, a predominância da faixa de 25 a 39 e 40 a 59, que chegam em 47% da população. A população mais idosa acima de 60 anos, 16,5%, sendo que Taguatinga tem o maior percentual, que já seria esperado em função de ser a RA mais consolidada. Com relação à renda, nós temos predominantemente, quer dizer, a renda da UPT estaria nessa faixa de média baixa renda, dentro da classificação da Codeplan, mas Taguatinga se descola disso, né, que tem uma renda muito superior às demais e estaria já dentro da classe de média alta renda, tá? Ceilândia e Samambaia apresentam as menores rendas per capita média. No caso da Ceilândia, a gente acha que a influência de pôr do sol e sol nascente, né, certamente estão fazendo com que a renda se reduza, né? Pôr do sol e sol nascente, dentro da renda domiciliar, realmente tem valores bem mais baixos do que a média das outras RAs. Outra coisa interessante também, com relação à distribuição da população ocupada, a gente vê que 41% da população, né, acima de 10 anos tinha trabalho remunerado, 7% estavam desempregados em 2015, a maior parte está ocupada nos setores de comércio, serviços gerais, quase 64%, Taguatinga, que se destaca em comércio, administração pública e em serviços, Ceilândia também se destaca em comércio e Samambaia na construção civil, embora os dados, no caso de construção civil, sejam mais ou menos semelhantes para todas as UPTs, menos para Taguatinga. Com relação à questão da distribuição da população ocupada pela escolaridade, um fato também interessante, que quase 17% da população ocupada com ensino superior completo trabalha na RA onde mora, tá? No caso de Braslândia, esse percentual já é bem mais alto, né? E possivelmente pela distância esse percentual seja mais alto. No caso dos que trabalham no plano piloto, esse percentual já é bem mais alto, já é de quase 40%. E Taguatinga tem o maior percentual, embora próximo aqui da média da UPT, né? Braslândia tem o maior percentual da população com ensino superior completo que trabalha na RA e também o menor percentual que trabalha no plano piloto. A situação já muda
quando a gente fala na população ocupada com ensino fundamental incompleto, né? Coisa também que a PEDAD já vem mostrando. Então, a proporção dos que trabalham dentro dessa faixa de escolaridade, que trabalham na RA onde moram, já aumenta bastante, né? 44%. E se destaca aqui Taguatinga, com quase 11%, né? de pessoas da UPT que trabalham em Taguatinga, né? E nas RAs, Braslândia tem um maior percentual, né? Bem maior do que a média da UPT. Tá? Já os que trabalham no plano piloto já cai para um nível menos do que 20%, o que é uma tendência que a gente vê que está crescendo. Quer dizer, dentro dessa faixa de escolaridade, as pessoas estão tendendo a arranjar, a encontrar emprego, né, nas próprias RAs onde moram, embora sejam empregos que a gente tem sempre frisado isso, empregos de menor qualidade, que exigem menor qualificação e pagam menores salários. Tá? Samambaia tem o menor percentual dessa população, que trabalha na RA onde mora, e o maior percentual que trabalha no plano piloto, quer dizer, nos dois casos ela se destaca. Uma síntese dos indicadores socioeconômicos, a gente vê que Taguatinga se destaca em praticamente todos os indicadores, né? Isso já era esperado em função do nível superior de renda. Temos aqui um destaque para um nível das pessoas que têm superior completo em Taguatinga, né? E também domicílios com TV por assinatura, tá? Domicílios com automóvel também se destaca Taguatinga, tá? E uma coisa interessante, o índice de Gini indica uma média melhor do que do DF, ou seja, essa região, embora ainda com uma renda tendendo para média baixa, tem um nível de desigualdade menor do que o próprio DF. Já entrando então em dados agora urbanos, né, temos aqui a evolução da ocupação urbana, né, rapidamente assim, só passando o início aqui em Taguatinga, depois Ceilândia, Samambaia e também alguma expansão lá em Braslândia. Né, isso aqui mostra que justamente de 60 a 75, Braslândia e Taguatinga tiveram praticamente dominaram o crescimento da mancha urbana na UPT, e a partir de 82, então, é que temos um desenvolvimento maior das manchas urbanas de Ceilândia e Samambaia, que hoje, inclusive, são as que são as primeiras, né? Samambaia maior do que Ceilândia maior do que Samambaia, próximo a Samambaia, próximo a Taguatinga, e Braslândia com uma mancha urbana bem menor do que as três, tá? Mas Samambaia foi a que teve a maior expansão a partir de 91, e Taguatinga teve uma expansão grande até 75, depois uma estabilização, e foi a que cresceu menos, né? Esse gráfico mostra também o crescimento aqui na própria UPT e em cada uma das RAs. Com relação ao macrozoneamento do PDOT, nós temos que 73%, quase 74% dessa UPT está na macrozona rural, e temos 13% na macrozona urbana, tá? E ainda 12% de macrozona de proteção integral, que é parte do Parque Nacional que está aqui ao norte. Então, isso indica também que, apesar dessa UPT ter essa característica rural ainda muito forte, principalmente aqui em Braslândia, né? E a mancha urbana não ser tão grande, quer dizer, na verdade nós temos aqui uma macrozona que não coincide com a mancha urbana, mas a mancha praticamente já está tomando essa macrozona, toda essa macrozona. Depois nós vamos ver o que se tem ainda de áreas a parcelar menor do que em outras RAs e outras UPTs, mas há uma grande concentração de população urbana, né? Aqui então, mostrando exatamente isso, quer dizer, da macrozona urbana, 77% já estão, quase 78% já estão ocupados, e temos ainda 22% de áreas que a gente considera, que a gente coloca como áreas potencialmente urbanizáveis, porque são áreas que estão disponíveis, mas que não são automaticamente urbanizáveis, porque dependem de estudos, dependem de projetos, dependem de licenciamento urbanístico, licenciamento ambiental, né? Então são teoricamente urbanizáveis.
Com relação à questão de áreas formais e áreas de regularização, né, frisando que o que nós estamos considerando áreas formais são todas aquelas que não estão dentro das manchas de áreas de regularização, as arines e aris do PDOT, né, mas que podem ter algum enclave de informalidade, mas que são predominantemente formais. Então, nós temos aí 86% de áreas formalizadas, quase 87%, e 13% de áreas de regularização. Os maiores percentuais em áreas de regularização estão em Braslândia, né, e Ceilândia. Ceilândia, evidentemente, se sabe por conta da presença aí do sol nascente, pôr do sol, que como vocês veem aqui em amarelo, né, pega uma extensão bastante significativa da mancha urbana. E aqui em Braslândia, a Vila São José e outras áreas ao norte, que são também aris, né? Com relação à densidade, nós temos que as maiores densidades urbanas estão nas RAs dentro dessa UPT. Temos Ceilândia, que dentro do estudo que fizemos é a maior densidade do DF. Temos também Samambaia, que é uma densidade das mais altas dentro da realidade do DF. Tá? E temos Taguatinga e Braslândia, que não tem densidade muito baixa, e mais alta do que a média do DF, que é de 52 habitantes por hectare. Tá? A própria densidade média, né, é quase o dobro da densidade média do DF. Tá? E temos a ocupação menos verticalizada em Ceilândia, que tem 95% praticamente de casas, tá? Mas, como vemos, tem a mais alta densidade, ou seja, a perspectiva que essa densidade aumente, ela pode ser maior, potencialmente maior ainda, em função de que muitas das ocupações ainda teriam condições de se verticalizar e de aumentar a sua densidade. Tá? No caso de Samambaia também, quase 90%. Tá? Ou seja, indica que justamente nessa área, que é a área que a gente está considerando que é a área de mais pressão de urbanização, é onde também se tem maior perspectiva de incremento das densidades, evidentemente com mais desafios para todas as questões de gestão urbana. Já entrando então na questão ambiental, caracterização físico-ambiental, 40% praticamente da área territorial está em plano elevado. O que significa? O plano elevado são as áreas justamente mais planas, tá? E que coincidem também, evidentemente, por isso, com as áreas de maior ocupação urbana. Tá? Acontece também que essas áreas, apesar de serem áreas com menor risco à erosão, são as áreas com maior risco de perda de aquíferos. Então, uma atenção especial sempre tem que ser dada à questão da impermeabilização do solo, porque essas aqui são as áreas de recarga de aquíferos, são as áreas de chapada, né, e que têm uma importância grande para que as nascentes que estão embaixo sejam abastecidas. E é algo importante dentro de uma crise hídrica como a gente passa. Tá? Com relação à bacias hidrográficas, a UPT praticamente está dominada por duas grandes bacias, a bacia do Rio Descoberto, né, e a bacia do Corumbá, né, são as duas grandes, né. Temos, aliás, Maranhão aqui ao norte e Rio Descoberto, né, e temos também ainda pequena parte aqui do Corumbá e uma pequena parte da bacia do Lago Paranoá, mas praticamente não contam, essas duas são as maiores dentro da UPT. Aqui os mapas que nós trouxemos lá do ZE, que é o risco ecológico de perda de recarga de aquíferos, onde se pode ver que, de fato, essa área aqui que está no marrom, né, são as áreas que coincidem com aquele plano elevado que eu mostrei antes, e as áreas potencialmente urbanizáveis e já urbanizadas, né, e que tem esse risco maior com relação à perda de recarga. Já a perda de solo é o contrário, né, quer dizer, são justamente as áreas em maior declive, né, e que estão justamente nas pendentes, é que tem essa sensibilidade à erosão, e com atenção exatamente para as bordas de Ceilândia, que essa ocupação que já houve, né, de pôr do sol e sol nascente, ela já foi numa área não propícia, e qualquer expansão nessa área
vai haver maior dano do que o que já está existindo. Então, porque justamente as áreas mais sensíveis à perda de solo por erosão estão limítrofes aqui a essa área. Isso é uma coisa que demanda, acho que, uma atenção muito grande de fiscalização e de também planejamento urbano. Tá? Com relação à unidade de conservação, a UPT Oeste está coberta por 3 grandes APAs, né? Cafuringa, Rio Descoberto e a APA do Planalto Central, mas também há unidade de conservação com maior grau de proteção, porque a APA não dá um grau tão grande, dá algumas restrições, mas, de fato, a proteção ambiental maior vai estar aqui nas UCs de proteção integral. Nós temos parte do Parque Nacional, mas temos também 6 áreas de proteção de mananciais, APM, e 4 áreas da Flona nessa área. E temos 11 parques, né, parques ecológicos residenciais, mas somente 4 desses parques estão implantados, o que é uma pena porque, enfim, como há uma concentração populacional, era de se esperar que a gente tivesse mais áreas de lazer e parques ecológicos implantados aí. Já indo para a parte final, que é a parte de mobilidade, tá? Esses dados foram muito bem trabalhados pelo Humberto, tá? Que é o nosso especialista, um dos nossos especialistas, né? Porque temos outros dentro da Deura, né? Mas Humberto trabalhou os dados da PEDAD, dados também do PDTU, né? E inclusive baseado também em trabalhos feitos lá pela Deura, o trabalho do Carlos e do Rodrigo, né? Então, chegou a essas conclusões, que na UPT predomina a utilização do transporte por ônibus, com 44%, logo depois vem automóvel particular, com 28%, o metrô, né, vai atender aí 5,4% do total das viagens, e o restante está dividido entre deslocamentos a pé, que tem uma participação importante aqui, 10%, e bicicleta, que é bem pequena. A taxa de mobilidade, né, que é outro indicador usado pelo pessoal da mobilidade, no caso da UPT Oeste, ela está próxima à média do DF, um pouquinho mais baixa, mas está próxima à média, que é 1,43, né, 1,39, e, na verdade, esse valor só é atingido pela participação de Taguatinga, que tem uma taxa muito maior do que as outras UPT, do que as outras RAs, como vocês podem ver por aqui. Taguatinga realmente se destaca das outras e, por isso, então, a taxa vai para um nível próximo à média do DF. É claro que isso também está em função do maior nível de renda de Taguatinga, o que implica um maior nível de motorização e, portanto, de mais deslocamentos. Tá? Outro gráfico interessante que a gente mostra, e que a PEDAD já mostra também, nós aqui só fizemos, consolidamos pela UPT, né, o modo de transporte utilizado pelas pessoas que trabalham versus o grau de escolaridade. Então, aqueles que têm fundamental incompleto, a utilização preponderante ao ônibus, como já se esperava, com a participação maior em Braslândia. Eu acho que a distância, de fato, vai implicar nesse maior percentual aqui. Automóvel, 16%. Taguatinga se destaca pelo maior nível de motorização, né? O metrô ainda com uma participação muito baixa, né? 2,64%, porque essa é a população que talvez fosse a população alvo do metrô, mas o que a gente vai ver depois, quando eu mostrar com a população de nível superior, que é ela que utiliza mais o metrô do que essa população de menor escolaridade. Na verdade, essa população ainda está sendo servida preponderantemente pelo ônibus, e a gente acha que isso tem a ver com a questão do deslocamento para as estações do metrô, né? Ou seja, para o usuário de menor renda, que mora também, coincidentemente, mais afastado das áreas próximas ao metrô, que são as áreas mais valorizadas imobiliariamente, né? Ele, na verdade, vai ter dificuldade para se deslocar para as estações e prefere o ônibus, que também vai lhe dar o transporte porta a porta, né? Que também fica prejudicado pelo fato do metrô não ter ainda integração. Então, a gente acha que quando o metrô tiver integração, possivelmente esses índices aqui de utilização podem aumentar, reduzindo o índice de participação dos ônibus. Tá? E o fato a destacar são os deslocamentos a pé nessa faixa de escolaridade,
quase 17% dentro da UPT. E Taguatinga, né, interessante, Taguatinga, que é a maior renda, se destaca como tendo o maior percentual. Na faixa seguinte do ensino médio, a gente vê que no ônibus, né, a participação continua mais ou menos a mesma, né, Ceilândia, que tem a participação maior, o automóvel, né, aumenta um pouco, Taguatinga ainda é o maior, o metrô também aumenta, porque aqui a participação de Ceilândia e Samambaia são importantes, e o a pé reduz um pouco, com Braslândia ainda tendo uma participação importante. E com relação, peraí, eu passei direto, que é o que eu queria mostrar, que é, agora para voltar não está indo, pronto, superior completo. Então aqui é que está o dado interessante, né? Que o ônibus já reduziu para 26%, o automóvel sobe para 53%, e o metrô, como eu falei anteriormente, vai quase a 10%, né? Com os maiores percentuais, como era de se esperar também em Samambaia e em Ceilândia, porque são as cidades mais bem servidas pelo metrô. Na verdade, Taguatinga só tem uma estação, né? Que é a estação central ali, Praça do Relógio. Mas se a gente pega, por outro lado também aqui, os que têm o destino só o plano piloto, aí temos ainda mais, né, a participação do ônibus, do automóvel, talvez menos do que o esperado, né, em Taguatinga sim, mas no total da UPT, o que comprova aquilo que a gente tem dito, acho que o próprio Lúcio tem colocado nos artigos que ele tem escrito, que, na verdade, a maior participação daqueles que engarrafam o trânsito, ou seja, que se deslocam por carro, está nas RAs que estão mais próximas ou imediatamente no entorno do plano piloto. Então, no caso da UPT Oeste, a gente já tem um deslocamento preponderante em ônibus para o plano piloto e não por automóvel, né? E o metrô aqui, porque evidentemente o metrô, destino final, é o plano piloto, nós temos uma participação maior de 12%. Tá? E por fim, mostrando também que as linhas de ônibus são bastante consideráveis, né? 42% das linhas de ônibus estão aí na UPT Oeste, 334 linhas. Temos um corredor, né, de BRT em implantação, à semelhança do corredor Sul, né, que serve aqui as localidades da UPT Sul, Santa Maria e Gama, né, mas há também o projeto do Corredor Oeste, que acabou não sendo implantado, né, ficou pela metade, e temos essa conclusão de que os deslocamentos entre as RAs, que é esse deslocamento que a gente chama de circular, né, se contrapondo ao deslocamento radial para o plano piloto, ele tem crescido nos últimos anos. Isso já foi mostrado no trabalho que fizemos eu e Mônica, né, há 2 anos atrás, né, Mônica, e tem sido confirmado, inclusive, pelo estudo recentíssimo, que saiu agora do metrô, né, que tem enfim, um estudo de mobilidade já com a pesquisa OD, né, e que mostra a importância desses deslocamentos nesse sentido. Então, é isso que nós estamos chamando da mobilidade circular. Tá? Enfim, esses são alguns dados, então acho que não tem mais nada aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, só para concluir, né, enfim, esses são alguns dados, há muitos outros dados no trabalho. Tá? O trabalho ele vai estar publicado, possivelmente a partir de amanhã, a gente pretende publicá-lo na página no site da Codeplan. Ele vai estar nesse link, né, para os que tiverem dificuldade em achar, né, que é áreas temáticas, estudos urbanos e ambientais, e aqui nós vamos ter, já temos da UPT Sul e vamos ter o da UPT Oeste, então, já a partir de amanhã ou depois de amanhã, no mais tardar. Tá? Temos também todos os estudos aqui individuais de cada uma das RAs, e vamos colocar também essa apresentação que, de certa forma, é um resumo. Tá? Bom, e finalmente, só para mostrar, eu acho que não posso deixar de mostrar a equipe que participou do trabalho, a Eliana, a Humberto, a Teca, né,
tivemos como estagiárias aí a Isadora, Ana Carolina e Ana Luísa, que não estão mais conosco, mas participaram do início desse trabalho, e a colaboração da Mônica, do Carlão, lá da Deura, a própria Miriam, da DIEPS, que nos deu um apoio muito interessante na parte de estatística, e o Alessandro, do DF-Trans, tá? Então, obrigado pela paciência, tá? E estamos abertos aí a... Por a mesa e passar para o segundo momento dos debates. Muito obrigado, Sérgio, e aqui pelo excelente trabalho, um trabalho de fôlego, não é, bem detalhado e que coloca luz sobre essa unidade territorial que tem em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia um vetor importante de desenvolvimento do Distrito Federal, um polo significativo da produção de empregos, não é, e de riqueza na região. Eu acho que os dados que vocês compilam, né, confirmam essa percepção, que eu acho que já está explícita também em outros documentos do governo. ZE, que está em estudo, olha muito para essa direção e para esse vetor, na verdade, como um vetor importante de desenvolvimento da nossa região. Ela tem esse atributo distinto, né, dentro dela heterogêneo, que traz uma parte rural significativa de Braslândia, não é? Então ela não é talvez tão homogênea quanto a UPT Sul, não é? Que compartilha mais características próprias. Eu vou deixar uma pergunta, porque não me lembro, não sei, a não ser que você tenha falado dela no começo, eu não estava aqui, mas eu fico curioso para saber qual é o grau de integração dessa unidade, de todas as demais, com os municípios adjacentes de Goiás, não é? Você falou um pouquinho disso no começo, então peço desculpa, né? Porque a gente tem esses dados, não é, de fluxo de pessoas e tal. Então é muito bom que você explore isso, que vocês explorem isso no trabalho, inclusive para identificação desses polos, não é, de desenvolvimento também, dado o aporte, a procura, não é, de emprego, principalmente, dos municípios adjacentes. Então, se você falou disso, excelente. Porque acho que é fundamental que isso esteja presente no trabalho. Eu vou ficar mais 15 minutos, depois eu vou passar a coordenação para o Aldo, porque eu tenho que sair para um outro compromisso. Mas eu vou abrir, então, posso fazer assim, Aldo? Abrir para perguntas e comentários da plateia e depois a gente retorna a palavra para o Sérgio para as suas reações. Então, ótimo. Pergunto se tem alguém querendo fazer alguma pergunta ou comentário agora nesse momento. Professor Aldo quer... Boa tarde a todos. Obrigado, Lúcio, pela palavra. Vou falar rapidamente, ser bem sucinto, para não entrar na questão tecnológica, como o Lúcio falou, que a questão aqui que estamos discutindo é a gestão. Há alguns anos a Codeplan já tem se preocupado em disponibilizar e compartilhar seus dados seguindo padrões de dados abertos e com a preocupação constante da interoperabilidade entre sistemas, né? Então, com isso, nós condensamos as nossas informações em dois grandes portais, que é o Brasil em Mapas e o Brasil em Números. O Brasil em Mapas, ele concentra nossas informações geográficas, nossos dados espacializados, nossos dados georreferenciados. O Brasil em Números já é uma proposta com os dados tabulares, nossos dados estatísticos. Atualmente, a Codeplan tem feito um esforço maior nessa questão dos dados estatísticos, né? E como vocês podem observar, esse conjunto de portais, eles consomem as informações através desse barramento aqui embaixo. Esse barramento, ele é uma aplicação, ele na verdade é uma API, né, um Application Programming Interface, que disponibiliza o dado para todos os conjuntos de aplicativos que estamos construindo. Então, a gente trabalha com caixinhas, e essas caixinhas consomem a informação que está disponibilizada aqui nesse grande barramento. Hoje, todos esses dados que possuímos são os dados públicos que a Codeplan tem trabalhado. Futuramente, a ideia é que essa aplicação receba dados, dados sigilosos, dados sensíveis, e que tenha uma área restrita.
trabalhar com a questão da segurança vai ser feita aqui nesse comitê para estabelecermos como esse dado vai ser realmente protegido. Atualmente, isso tudo está em funcionamento e trabalha com dados públicos, né? E a comunidade pode ter acesso às informações. É isso. Obrigado pela atenção. Tá, gente, então isso aqui é um esquema, né, de como a gente está pensando essa arquitetura de informações. Os dados que nós possamos compartilhar entre nós podem ficar armazenados, e aí a gente tem que pensar onde, se na SUTIC, se no órgão de origem, se tiver... Eu acho que isso são problemas técnicos que são facilmente solucionáveis com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje. Óbvio que a gente vai precisar consultar, não é, nossos colegas de TI, e obviamente o comitê é composto, eu entendo eu, por pessoas que também têm experiência nessa área, então a gente vai ter que pensar junto uma estrutura que pode seguir esse modelo ou não. De novo, é fundamental ficar claro, a gente está aqui trazendo alternativas e propostas de solução e de encaminhamento, mas que não são fechadas, elas terão que ser, obviamente, construídas conjuntamente por nós, dentro dessa nossa iniciativa. Tá? Como eu disse no começo da minha fala, essa não é uma iniciativa, essa não é uma ação isolada, não é? Dentro do governo do Distrito Federal e dentro do governo federal. Ela, obviamente, dialoga, não é, com o marco legal da Lei de Acesso à Informação e de Dados Abertos. Então, você tem a legislação que regulamenta acesso à informação e você tem desdobramentos, não é, dessa lei geral de 2011 em vários decretos e portarias. Essa última de 2016, o decreto, não é, 8789 de junho de 2016, e a portaria que o acompanha é extremamente interessante para a gente, porque estabelece, no âmbito do governo federal, mecanismos de compartilhamento de informações entre órgãos. Então, ela pode servir, eu recomendo, a apresentação está aqui junto na pasta de vocês. Recomendo depois, se vocês não conhecem ainda, revisitar, não é, essa legislação para a gente entender um pouco como o governo federal está construindo isso, ou construiu isso que nós estamos pretendendo construir aqui no Distrito Federal, e pode nos dar insumos. Na verdade, alguns deles já estão, inclusive, representados nessa minuta de resolução que a gente está propondo para discussão aqui na nossa primeira reunião de trabalho no futuro próximo. No Distrito Federal, nós tivemos também várias iniciativas dentro desse marco legal da LAI, e a mais recente é o decreto 38354 de 2017, que estabelece, né, as regras de dados abertos e não de compartilhamento, né, de distribuição de informação no âmbito do Distrito Federal, coordenado aí pela CGDF, pela Controladoria, que tem sido um ator extremamente presente nessa discussão sobre transparência e acesso à informação aqui no DF. Há várias iniciativas, como eu disse no começo também, que estão em vigor, em vigência hoje, que podem servir também de insumo para nosso esforço aqui. Então, no governo federal, você tem a ideia do governo eletrônico, roteiro de acesso a dados, então já tem coisas pensadas lá que nós podemos utilizar aqui no Distrito Federal e definir melhor, ou aplicar melhor, quero dizer, né, as nossas particularidades, as nossas especificidades. E dentro do DF você tem várias iniciativas que servem de modelo, que já estão em vigência e que a gente tem que certamente colaborar com elas. Esse fórum ele não pode ser entendido como um competidor da CGTIC, não é? Que está voltada agora cada vez mais não só para discutir TI e soluções de TI, mas também discutir informação e gestão da informação. Então, nós temos que aproveitar o que já está sendo construído lá para trazer para o nosso debate aqui. A Secretaria de Fazenda tem um plano diretor de tecnologia da informação bastante avançado, que toca em questões informacionais também muito interessantes e que, obviamente, pode se beneficiar muito do diálogo com esses colegas, não é? E, obviamente, né, a Transparência DF e o SIGA Brasília, iniciativas da CGDF, que visam a divulgação e disseminação de dados para a sociedade, são bons exemplos também para seguir. E na CEGET você tem o Geoportal,
não é, que congrega também ali uma infinidade de dados estatísticos. Certamente tem que ser um parceiro nosso, lá dados estatísticos georreferenciados. Aqui não necessariamente a gente vai trabalhar com a ideia de georreferenciamento, mas muito do que talvez possa ser construído aqui, né, Lides, pode ser aproveitado no Geoportal. Tá? Sem dúvida nenhuma, a questão do gestão DF e o cálculo, não é, de indicadores de desempenho, de impacto e assim sucessivamente no âmbito do Distrito Federal para orientar as ações de governo. A gente vai ter que ter uma interlocução próxima com a CEPLAG, né, Paulinho? Para a gente pensar como talvez o uso desses dados que nós vamos congregar aqui podem ser úteis, eu penso claramente no cálculo de indicadores e na automatização desse cálculo de indicadores, facilitando em muito o trabalho tanto da CEPLAG quanto dos agentes, não é, de planejamento, os AGEPs, não é, que estão esparramados aí pela estrutura do Distrito Federal. O que eu tenho em mente, então? Eu tenho em mente encaminhamentos imediatos, que eu acho que a gente precisa se debruçar sobre eles já para os nossos próximos encontros, e depois uma agenda de médio e longo prazo com questões que a gente precisa começar a pensar agora conjuntamente e, obviamente, depois agregar, não é, a essas nossas agendas. Então, o que eu entendo como sendo questões importantes que nós precisamos nos debruçar com rapidez? A gente precisa ter regras para o funcionamento do comitê, né? Nós temos que ter aí alguns parâmetros, não é, para como nós vamos interagir. Então a gente propôs uma minuta de regimento que está inspirada pelos regimentos de outros órgãos colegiados do Distrito Federal, em particular o Complan. Tá? Então, de novo, a gente já está usando não vai reinventar a roda. Quando a gente não precisa reinventar a roda, a gente não vai reinventar. Quando precisar, a gente até pode inventar, mas quando não precisa, não precisamos. Então, o regimento interno ele está muito inspirado por outros órgãos colegiados do Distrito Federal. A gente colocou uma minuta e a nossa expectativa é que depois um grupo ou um relator assuma a responsabilidade de, para a próxima reunião, trazer um parecer e um posicionamento acerca desse regimento para que a gente coletivamente o aprove. Tá? Então, seguir essas regras aí básicas, não é, de funcionamento. Eu acho que nós precisamos avançar com rapidez, não é, na ideia de uma resolução sobre compartilhamento de informações, sobre regras básicas de compartilhamento de informações no âmbito do GDF, com a participação extensa dos órgãos que estão aqui compondo esse comitê. Nós tomamos a liberdade também de propor uma minuta. E aí a ideia é que, de novo, constitua-se um comitê, um grupo, e faça-se um parecer e a gente discute, não é, uma resolução desse tipo na nossa próxima reunião ou numa reunião futura, depende do tempo que nós acharmos necessário para discutir essas questões. Ou seja, eu vejo esse grupo como fazendo um esforço grande de normatização do acesso à informação no Distrito Federal, porque esse é o mecanismo para você assegurar tranquilidade para o produtor de dado e para o usuário de dado compartilhar suas informações, mesmo aquelas mais sensíveis. Eu acho que nós temos aqui também uma oportunidade muito boa nos nossos diálogos continuados de identificação das necessidades de dados dos diferentes órgãos. Tá? A gente não tem, eu não tenho esse mapeamento no GDF. Eu acho que cada um de nós pensa na sua própria secretaria, no seu próprio órgão. Mas não conhecemos muito o que os demais órgãos precisam de informação para tomar suas decisões. Eu acho que isso aqui pode ser um fórum muito interessante para compartilhar essas necessidades. E a gente já pode começar a fazer isso desde hoje. Tá? Pensar em trabalhar, em particular, com essas ações transversais do governo, que eu entendo são aquelas mais desafiadoras, justamente porque exigem um esforço muito grande de coordenação entre diferentes órgãos. Então, a gente pode ser aqui também um fórum de apoio a essas ações transversais, e aí já fica o meu convite, não é, para que Criança Candanga seja talvez um dos primeiros, desses conjuntos de ações, na verdade, que a gente poderia se debruçar sobre ele e pensar como nós podemos colaborar com informações para o aprimoramento, obviamente, desse programa central para o governo de hoje. E assim eu entendo que existem outras iniciativas e que nós vamos poder trazer essas iniciativas para serem discutidas também aqui no nosso fórum. Discutidas no sentido de
produzir, né, gerar informações que auxiliem nesse processo decisório. Não necessariamente vamos discutir aqui as lógicas de cada política pública, nem criticar uma política pública ou outra, não é essa a ideia, é de como a gente cria, né, informações ou bancos de dados que podem auxiliar os gestores responsáveis por cada uma dessas diferentes ações. O espírito é um pouco esse. Então, isso são coisas que eu acho que a gente já pode começar a fazer hoje, por exemplo, na discussão que eu espero que a gente tenha aqui depois dessa apresentação. E alguns encaminhamentos de médio e longo prazo para a gente ficar pensando juntos e depois colocar isso na nossa agenda, tá? Nós vamos precisar definir, não é, uma estrutura tecnológica do sistema de informação estatística, ou seja, a partir do momento que a gente comece a trazer nossos bancos de dados e a compartilhar nossos bancos de dados, que é no momento subsequente, com calma, a gente vai precisar ter um sistema que, de fato, permita o acesso aos dados. Isso a gente já apresentou aqui, o Alexandre fez uma proposta, mas a gente tem que pensar juntos se é essa mesmo a melhor alternativa ou se existem outras. Nós temos que ter uma resolução sobre qualidade dos dados, sobre a entrada dos dados no sistema e sobre a apresentação desses dados, se eles forem para público. Acho que a gente precisa padronizar entendimentos, não é, sobre essas questões, e eu acho que isso pode ser normatizado, inclusive. Uma resolução sobre automatização de produção de indicadores também. Eu acho que se a gente vai se aventurar, né, nesse caminho de facilitar o cálculo de indicadores ou torná-lo mais automático, mais imediato, de alguma forma, a gente precisa ter também alguma ideia sobre quais regras vão orientar essa construção desses indicadores a partir do sistema de informação estatística. E por último, e eu acho que talvez seja o mais interessante para a gente pensar no médio e no longo prazo, é na construção de uma rede, não é, de especialistas em análise de políticas públicas, em avaliação de políticas públicas, em estudos, não é, sobre políticas públicas, no âmbito desse comitê, né? Nós temos aqui vários especialistas nas suas áreas específicas, mas que trabalham com análise de políticas públicas, e seria muito bom para o governo se nós juntássemos esforços no sentido de criar uma agenda de avaliação sistemática, continuada, dos programas, dos projetos e das políticas públicas do Distrito Federal, não é? E aí, obviamente, a Codeplan pode apoiar essas iniciativas com o seu conhecimento técnico e seu corpo técnico, mas a agenda pode ser construída aqui coletivamente sobre como fazer a avaliação de política pública, o que avaliar, enfim. Eu acho que seria interessante essa rede, não é, de altos estudos sobre políticas públicas composta por especialistas de diferentes secretarias, com uma interação continuada, pensando sempre no aprimoramento da qualidade do nosso serviço e das nossas políticas. Era isso que eu tinha para hoje, tá? Como uma proposta, uma tentativa de explicar a ideia por trás. Eu espero que tenha ficado relativamente clara a ideia que está por trás do decreto e desse sistema, do espírito que está por trás disso, que é de trabalho coletivo para solucionar problemas coletivos, e das potencialidades, né? Eu acho que essa ideia, não é, de automatização do cálculo de indicadores é algo muito interessante para o governo, principalmente para os órgãos centrais do governo, né, que passam a ter acesso mais fácil a essas informações, mas para todos. E essa ideia de uma escola de altos estudos, ou um grupo, né, um coletivo, não é, de altos estudos de análise de política pública, pode ser algo que o governo do Distrito Federal como um todo se beneficiaria enormemente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou sugerir que a gente possa abrir agora para perguntas, comentários, colocações, e depois a gente já pensar nos encaminhamentos práticos que tem a ver, eu acho, com um grupo que se debruçaria sobre pensar e rever o regimento interno, e depois a gente manda para esse grupo. A gente está fazendo uma lista de e-mails aqui também, não está? Acho que era importante ter essa lista de e-mails, a gente fazia uma lista depois de WhatsApp também, a gente ter um contato mais próximo, se vocês assim desejarem, já encaminhar, inclusive, uma data para uma próxima reunião para que a gente discuta e vote, não é, os termos do regimento interno desse comitê e possivelmente dessa resolução. Paulo está com uma pergunta ali. Só gostaria de pedir que as pessoas se identificassem, nós estamos gravando, e para ajudar também que as meninas registrem na ata.
nome é Paulo Celera, sou subsecretário de Planejamento da Saúde. Né? Só uma sugestão, né? Na linha que o... Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Que o Lúcio estava comentando. Eu participei, na época que eu estava no governo federal, do Comitê de Dados Abertos, né? Da INDA e da INDE, e do Comitê de Estatísticas Sociais do IBGE. E o que facilitou bastante foi a criação de grupos, tanto no Gmail, que no caso o MPOG criou, né, um grupo específico para esse comitê, e também um grupo no WhatsApp. Acho que isso, pelo menos, não é, nem todos talvez usem, apesar que hoje em dia está muito, né, mas e-mail hoje todo mundo usa. Se criar um grupo para esse comitê aqui, eu acho que ajuda, inclusive, a postar, né, ideias, troca de informações, naquele item lá de que dados são importantes para o meu órgão e que eu não tenho e que pode estar em outros. Também poderia criar um grupo para isso, para as pessoas começarem a já demonstrar qual é o interesse em relação a que dado, de que outra secretaria. Isso acho que vai ajudar bastante, porque quando começar a fomentar isso na prática, né, quando se tornar, sair da teoria para a prática, a troca de dados, né, ou a troca de intenções de troca de dados, isso vai na prática que certo essa proposta que se apresentou e que eu quero de início já te parabenizar, porque eu acho que é muito importante de fato para todos nós. Tá? Com certeza, acho que a gente está coletando aqui os e-mails e a gente podia pegar os telefones também e já construir essa rede. Tá? Mais alguém? Marcelo Durante, subsecretário de Gestão da Informação da área de Segurança Pública. Fantástica a ideia, a gente colocar em prática, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar a ter resultados mais consistentes, né, em função daquilo que prometemos, aquilo que alcançamos. Outro tema transversal é a segurança pública, né, porque tudo produz problema de segurança pública e, no final da história, falar que a polícia vai resolver tudo é um problema. Né? E, assim, só um ponto que eu acho que imagino que a gente pode pensar também nessa iniciativa, Lúcio. A gente tem um problema muito grande na nossa área lá na segurança pública, porque a gente está conseguindo produzir várias pesquisas, muito conhecimento, mas o nosso gestor chega para a gente e pergunta para que isso serve. Então, assim, a gente tem muita informação, mas essa capacidade de transformar esse conhecimento em tomada de decisão é um problema. Talvez seja também um ambiente, Lúcio, da gente compartilhar exemplos de uso da informação. Eu tive pensando até uma vez de fazer um banco de dados, a gente fazer uma pesquisa Brasil afora, como que esse conhecimento que a gente produz é utilizado, porque carece muito nos nossos gestores de ver a razão da existência desse conhecimento. Então, de alguma maneira, a gente também fazer esse esforço de repente, reportar exemplos práticos de como que isso é feito. E isso passa até pelo próprio fato da produção do conhecimento. Muitas vezes, aquele gestor que está ali a vida inteira fazendo aquela mesma coisa, ele nunca teve a dúvida de, poxa, como que será que eu posso fazer isso diferente? O que que eu preciso de informação que eu tenho para poder fazer isso diferente? Se a gente conseguisse também, né? A gente, na realidade, está só avançando, né? Mas, assim, se a gente conseguisse também ter um pouco esse papel de instigar nas pessoas a dúvida, de instigar nas pessoas a crítica sobre aquilo que eles fazem, como que eu posso melhorar isto, né? E ressaltar esse papel da informação, isso também seria algo muito importante, né, na nossa gestão. É mais um dos desafios, né, que estão ali colocados. Mais alguém, pessoal? Rogério, Secretaria de Meio Ambiente. Quero dizer que o momento é bastante oportuno, visto que a gente está com esforços dentro do sistema distrital de meio ambiente para sanear a nossa infraestrutura de dados, em especial os dados espaciais. Um exemplo que a gente absorveu nos estudos do zoneamento ecológico econômico foi a relação das emissões de veículos automotores com as doenças cardiorrespiratórias. Então, esse pesquisador ele apresentou esse estudo para a gente e ele precisou ter dados do Detran e precisou ter dados da Secretaria de Saúde. Ele não conseguiu, teve que ir no SUS, conseguiu fazer uma desagregação por bairro, mais ou menos. Então, no final ele conseguiu comprovar que a emissão de veículos leves, de gases de efeito estufa, impactam diretamente na saúde pública. E o que é que ameniza isso?
as áreas verdes, os parques, as áreas a revelia do planejamento e deu no que deu, quer dizer, em Vicente Pires, e muito pior, a meu ver, do que o que ocorreu no lado mais a oeste, tá? Mas, enfim, então, pela regionalização, diria isso, acho que o pessoal da CEGET pode complementar. Com relação à questão da fiscalização, concordo. Eu na verdade, não sei se defendi isso, mas eu mostrei dados que mostram que a mancha urbana ali, ela já está suficientemente expandida. As poucas áreas que restam são áreas de proteção ambiental, ou seja, são áreas com grande sensibilidade ambiental. A gente tem áreas APMs, a gente tem áreas que estão fora daquele plano elevado, já nas escarpas mais íngremes, né, que são áreas sujeitas a risco erosivo e com áreas mais vegetadas, enfim. Então, a expansão da mancha urbana, de fato, seria completamente desaconselhável do ponto de vista ambiental, né, mas até do ponto de vista urbanístico também, né. Hoje em dia, o sprawl urbano ele é sempre criticado, né. E a gente mostra, pelos dados, que há um espaço para adensamento. Não que esse adensamento tenha que vir necessariamente por verticalização, quer dizer, não dá para confundir isso. Eu coloquei naquele trabalho da densidade, não tem por que fazer uma relação direta de densidade e verticalização. Às vezes você tem áreas bastante densas que não precisam ser verticalizadas, tá? Áreas com as cidades, algumas das cidades mais densas do mundo e que a gente enaltece como cidades compactas, como Paris, Amsterdã, né, uma parte de Nova York, não a parte baixa de Manhattan, não são verticalizadas, né? Às vezes tem 6, 7, 8 pavimentos, né? Então não é necessário. Mas, por outro lado, existe um eixo, por exemplo, o eixo do metrô está ainda para ser ocupado. E nesse eixo você pode e deve dar uma certa verticalização, porque você precisa disso para viabilizar o transporte de massa, né? Então, toda a área de Ceilândia e a própria Ceilândia, inclusive, porque tem um impedimento que é a rede de alta tensão, quer dizer, tem uma grande obra a ser feita, que é o remanejamento da rede, que liberaria bastante área urbana, né? Há estudos na CEGET, Samambaia, aliás, desculpa, estou falando de Ceilândia, Samambaia, né? Quer dizer Samambaia. Mas Ceilândia também, né? De certa forma, embora um pouco mais adensada a Ceilândia, mas ainda há mais espaço. Mas principalmente Samambaia ainda há espaço para um adensamento no eixo do metrô, tá? Não sei se vocês querem complementar. A Silvia quer falar alguma coisa. Sou Silvia, da CEGET. Eu queria parabenizar. Eu acho que assim, é sempre bom ver esses dados todos compilados e vai ajudar bastante a gente, acho que no PDOT, ajuda em todo o planejamento, né, assim que a gente faz. Queria falar com relação ao PT, essas diversas formas, né, que a gente tem de selecionar alguns locais para se estudar, né? Eu acho que assim, as 31 RAs são muitas, né? Então não dá para fazer assim, porque eu acho que até se perde. A gente, tendo visto o trabalho da UPT Sul, né, anterior, que tinha uma homogeneidade um pouquinho maior, né, do que esse caso, mas assim, a gente vê também muitas semelhanças, né, muitas coisas importantes aí nos dois casos. Eu acho que já dá para ter uma ideia de planejamento, do que a gente precisa reforçar em termos desse eixo da UPT Oeste com a Sul, né, que já está reforçado e está dedicado aos momentos da mobilidade mesmo, né, dos estudos aí do metrô, do pessoal da mobilidade, que a gente também destaca isso lá dentro da CEGET. A gente vê que o Zé também está preocupado com isso, com as ADPs, né? Tem uma ADP de desenvolvimento ali dentro do Ceilândia Taguatinga. E essa questão da verticalização também acho que precisa acontecer, né? Não, a verticalização não de muitos pavimentos, mas acho que 6 já é uma verticalização. Eu também entendo assim. 6, 8, acho que é um bom tamanho, né? E já faz uma diferença muito grande daquelas casinhas todas ocupando,
Mas eu acho que assim, essa questão da divisão da UPT, o que eu complementaria era que o pessoal da SEMA até quer fazer por unidade hidrográfica e tal. Eu acho que não importa exatamente como é que vai ser feito isso. Eu acho que, para mim, está de bom tamanho aí. Eu acho que a gente tem que continuar estudando e fazendo essas correlações, né? De oeste com sul, oeste com central adjacente 2, né? Eu acho que essas coisas vão acontecendo e vão clarificando. Agora, do trabalho que foi apresentado, essa questão de Samambaia, né? Do crescimento muito forte que está acontecendo. A gente está levantando aqui os lotes vazios, e Samambaia tem muito ainda, então a gente vê que isso vai crescer muito ainda, realmente, né? Então, acho que tem que se olhar um pouco mais com atenção para isso. Acho que na nossa área lá do planejamento a gente vai ter que estudar isso um pouquinho melhor. E eu queria saber quando que está programado as próximas UPTs aí, para a gente saber se... Porque isso vai ser importante também para a Conferência das Cidades que a gente está trabalhando. A gente já está fazendo a norte, né? Porque a gente está seguindo uma lógica, depois eu explico, mas, enfim, não vai ser a central adjacente, mas é a norte a próxima, talvez daqui a mais uns 2 meses a gente já tenha como apresentá-la também, tá? Bem, se não houver mais perguntas, me cabe um comentário final em relação a alguns pontos levantados, bem rapidamente. O Alexandre levantou a questão da verticalização. Isso está bastante na história aliás, da coleção Brasília, da UNB, que tem 9 coletâneas, e uma delas eu reforço muito essa questão de que não se deve ter mais assentamento urbano no DF. É bom que a CEGET leve, né, esse pensamento, porque não adianta fazer o que já se fez aqui dentro e na periferia metropolitana, nesse anel metropolitano externo ao DF, os 12 municípios pertencentes com o DF à área metropolitana. Colocar no espaço assentamentos urbanos para morar. E não para morar e trabalhar. Quer dizer, então, o grande problema, inclusive foi levantado ontem no Ministério Público, o presidente Lúcio e eu fomos convidados, exatamente porque os procuradores estão preocupados com a questão da mobilidade urbana, não é? E até a colega Mônica estava com problema de saúde e não pôde comparecer, mas teria sido bom ouvir, porque a cidade provavelmente em 8 anos, por aí, 10, ela vai ficar tão cheia de automóveis, quer dizer, eles estão preocupados em aumentar o transporte público, né, que foi mostrado aqui que em alguns setores usa muito metrô, usa muito ônibus, e retirar um pouco o automóvel, mesmo porque Lúcio levantou lá, quando ele fez a intervenção dele, de que não há lugar para estacionar mais, né? Então, a cidade se complica. Bom, então a verticalização é necessária, mas eu sempre defendi que tem um certo patamar, que seriam 12 andares, e não o espigão de Águas Claras, quer dizer, aquela coisa, aquelas torres todas, que todos saindo da rua não cabem nas ruas, porque as ruas são estreitas e tal. E muito menos automóveis, enfim, bicicletas, outros meios de transporte. Bem, e outra coisa também é o seguinte, a Samambaia, que está acelerando a verticalização, tem um conjunto maciço de blocos que deve ter mais de 1000 apartamentos. Aquilo também não é bom, você retirar casas para pôr aqueles espigões daquele jeito, com mais de 20 andares. Agora, tudo um pouco, e aí eu acho que a Ana Maria levantou bem, e o Alexandre também, a questão de Águas Claras. Águas Claras é um fruto da prévia urbanização verticalizada de Taguatinga, porque você tinha um setor aí ao sul da Praça do Relógio, cheia de edifícios bastante importantes para aquela época, né? E nós, quando planejamos a primeira Águas Claras, em 1983, foi o único planejamento que eu participei. Fiz a parte de localização, né, de trabalho, de serviços e tal, porque era para descentralizar Taguatinga e o plano piloto com atividades. Bem, eram 4
3 ou 4 pisos, se eu bem me lembro. Né? Imagina a diferença para 30, 30 e poucos. Então, eu diria que, sim, vamos verticalizar, aproveitando a infraestrutura das localidades, mas não também como fez Gama. Gama tinha um enclave, né, de setor industrial. O que indústria tem lá? Nenhuma. Quer dizer, o que foi feito lá? Povoamento com verticalização acima do que o plano diretor local recomendava, que parece que eram 18 andares. Uma aluna de mestrado que eu orientei descobriu isso e foi para a administração, que deu uma barragem a esse tipo de verticalização. Uma outra coisa que preocupa nós que participamos daquela audiência pública lá em Ceilândia, né, na Universidade de Brasília de Ceilândia, foi digamos, uma coisa que está brotando agora, que antes estava escondido, que é o grau de pertencimento baixo, para que inclusive o Sérgio levantou, né? Quer dizer, as pessoas não dizem que não pertencem a Brasília. Resta perguntar se eles querem fazer parte do Estado do Planalto, que o maluco aí inventou. Quer dizer, não tem nenhum sentido pegar toda essa parte mais pobre e dizer aqui Taguatinga é a capital, mas capital é uma região que inclusive inclui municípios que chamam, né, erradamente de entorno, e que é, de fato, o anel metropolitano externo ao DF. Quer dizer, então, acho que teria que pesquisar mais a fundo as questões sociais que envolvem a retirada das pessoas do grau de pertencimento, porque eu já chego à conclusão, e falei lá no Ministério Público ontem, no Ministério Público do DF, que você tem 4 milhões de habitantes nessa área metropolitana de 13 municípios, do município de Brasília e os 12 externos. Porque há uma solidariedade na mobilidade, não é, que a gente está estudando aqui também, e que faz com que as cidades tenham um grau de funcionalidade que já está demandando, uma promotora defendeu também, que haja uma lei para a área metropolitana, área dentro da região chamada RID. Porque a RID, que tem lei, não funciona. E a área metropolitana, que não tem lei, ela é funcional, etc. Então, acho que eu quero voltar, não sei se alguém mais quer se manifestar, eu quero parabenizar o Sérgio e a equipe da Deura que fez esse trabalho e dizer que estamos aqui prontos para apresentar outras coisas que, inclusive lá no Ministério Público, elogiaram, querem sempre a presença da Codeplan pelo excelente trabalho nos dados estatísticos e nas informações, para que eles que conhecem as leis conheçam também a realidade tal como ela é no dia a dia. Então, obrigado a todos e está encerrada a reunião.